Você é como um buraco escuro que está cercado de luz, sugando essa luz. É tudo sobre você. Os holofotes precisam estar em você. Ou quando os holofotes estão em você, você usa isso para atrair outras pessoas e colocá-las no centro das atenções, para promover elas, para promover sua vida, para promover até mesmo o seu ministério. De modo que devemos ser constantemente pessoas que anseiam enxergar outros cristãos prevalecendo e sendo promovidos, abençoados, usados, reconhecidos. Que usamos o que nos foi dado para o benefício dessas pessoas. Agora, não apenas escute isso e acene com a cabeça. Pergunte a si mesmo se você é esse tipo de pessoa. As pessoas egocêntricas são as pessoas mais avarentas e não conseguem ser generosas. As pessoas mais abençoadas do planeta são aquelas que usam tudo o que lhes foi dado a fim de promover outros, e nós podemos encontrar isso aqui. A igreja é para você apenas um evento que você vem e vai? A igreja é para você uma pregação, um culto, ou uma instituição, ou um edifício? Ou é algo um tanto mais que você olha para essas pessoas e você diz, elas são os meus parentes. Como eu olho para minha esposa e digo que ela é minha. Eu estou comprometido com ela, ela é a minha responsabilidade. Eu olho para os meus filhos, eles são meus, eu dou a minha vida por eles. Essa é a ideia que está sendo comunicada aqui. Mas isso é uma realidade na vida de vocês? Veja, muitas pessoas são falsas convertidas porque elas se consideram pessoas que vão à igreja. Elas vão à igreja, mas elas não pertencem à igreja. Elas não fazem parte da igreja. Elas não estão intimamente relacionadas umas com as outras na igreja. Mas nós vemos isso aqui, não vemos? A igreja dos Tessalonicenses. Agora, a igreja dos Tessalonicenses, eles eram um grupo incrível. E veremos isso por causa do que Deus fez na vida deles. E o que Paulo faz é colocá-los como exemplo para outros crentes e até mesmo para nós hoje em dia. Abra sua boca. Rogue a Ele. Abra sua vida para Ele. Veremos uma palavra aqui no nosso texto, se passarmos por ela, e eu vou tentar descompilar. Significa receber, mas significa mais do que receber calorosamente. Acolher, abrir a sua vida para Ele. Clamar a Ele. E fazer isso de forma consistente. Perseverando até que Deus se mova. Vocês precisam entender que a palavra igreja, a palavra eclesia, a palavra igreja vem da palavra grega eclesia. E eclesia foi usada de diversas maneiras diferentes no primeiro século. Toda vez que os romanos se reuniam para qualquer coisa, uma reunião política, social, qualquer coisa que fosse, era chamado de eclesia. Quando os pagãos se reuniam para adorar a seus deuses, era uma eclesia, era uma igreja. Quando os judeus se reuniam na sinagoga, eles se reuniam na eclesia. Eles estavam na eclesia. Significava uma assembleia, uma reunião. Agora, vivemos em uma época em que parece que a igreja quer se definir de uma maneira tão geral que ela não será ofensiva para ninguém e possa basicamente ter algo de comunhão com qualquer um que use o mesmo termo. Mas não é isso que vemos no Novo Testamento, não é? O que nós vemos? Em primeiro lugar, ele diz, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai. Então ele está falando de uma igreja específica, uma igreja que é monoteísta, uma igreja que não está envolvida em política. Não gira em torno da política, não gira em torno da mudança social, utilizando os meios sociais. Não está identificando com todas as outras religiões que estão por aí, não. É a igreja de Deus, o Deus Pai. É monoteísta, centrada nas escrituras do Antigo Testamento. Mas agora isso coloca a igreja também com a sinagoga, né? Porque os judeus diriam a mesma coisa. Ora, então ele dá um passo adiante em nosso Senhor Jesus Cristo. A marca mais distintiva da igreja do Novo Testamento é Jesus Cristo. E isso nos separa de absolutamente todas as outras coisas. Isso tem que ser o que nós proclamamos. Eu vou a tantos sites de igrejas e eu vejo assim, a introdução do site, um monte de pessoas bonitas, jovens, sorridentes,
E todo aquele site está dedicado a mostrar a você que eles são uma congregação amorosa e que se autoafirmam. Ora, isso é bom. Mas isso não é o suficiente. Isso não é escandaloso o suficiente. Isso não é ofensivo o suficiente. Isso não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo sempre aparece na primeira página. Jesus Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos e vindo mais uma vez para julgar os vivos e os mortos. Isso é o verdadeiro cristianismo. E essa deve ser a sua marca. Essa é a marca? Ou você apenas gosta, você e os seus amigos, a sua família e tudo mais ao seu redor? Você é simplesmente tão aleatório? Não há distinção em você, ou na sua proclamação ou confissão. Quando alguém olha para você, ela não pensa apenas em Cristo. Cristo é seu fundamento e sua esperança? Mas deve ser, deve ser. Agora vamos em frente, ele diz: graça e paz a vós outros. Ora, muitos estudiosos apontam que a graça era uma saudação grega comum, grega e romana. E essa parte, obviamente, era a maneira como um judeu cumprimentava outro judeu. E há alguma verdade nisso, mas não creio que precisamos fazer isso. O que sabemos é que Paulo faz isso. Ele faz duas coisas comuns no dia a dia do Império Romano. E os transforma em algo um tanto extraordinário. E não é isso que o Evangelho faz com todas as coisas? Quando você e eu odiamos dizer esse pecado, é verdade, precisamos ter cuidado, precisamos nos arrepender disso, mas muitas vezes podemos passar um pelo outro e dizer: como vai? E nem esperar por uma resposta. Como vai? E apenas continuar o caminho. Porque não é verdadeiro, não, é um clichê, é superficial, e é apenas o jeito que as pessoas cumprimentam as pessoas. Mas Paulo pega isso e transforma em uma oração. E o que é essa oração? Graça a vós outros. Você diz: mas se você é um cristão, você tem graça. Ora, eu responderia como Spurgeon: sim, temos graça, mas não desejaríamos mais graça? A graça pode ser multiplicada em vocês. Ele a transformou em uma oração. E qual é essa oração? O seu desejo para o povo de Deus é que essa graça seja multiplicada. Podemos até falar de expoentes. Exponencialmente. Simplesmente aumentou. Esse é o desejo do coração de vocês. Quando você olha para alguém que é rebelde, imaturo, ou que está agindo mal, ou isso, aquilo, você tem um espírito crítico. Como você é? Ou você diz: conceda graça a eles, Senhor, multiplique a graça sobre eles. Veja, esta é a vida do corpo. É o que significa ser verdadeiramente cristão. Você olha para alguém em todo o seu fracasso e não critica, mas ajoelha-se e diz: que a graça se multiplique sobre eles, ó Deus. E com essa graça, a paz e todas as outras virtudes cristãs. Vejam isso. Que tipo de pessoas essas pessoas são? Que tipo de pessoas Paulo é? Um amor morrendo para si mesmo, apontando para os outros, centrado em Cristo, esperando, desejando o melhor para todo mundo que invoca o nome do Senhor, orando para que a graça lhes seja multiplicada. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quantas vezes isso marcou a vida de vocês? Quantas vezes você se pegou dizendo: Senhor, multiplique graça a esse crente? Graça e paz a vós outros. Agora, versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Agora, vamos concentrar no pronome plural. É muito importante aqui. Eu sei que eu nunca consigo ir muito adiante quando eu estou pregando, mas, como McLaren disse, a poeira deste livro é ouro. Há muito neste pequeno pronome plural. Nós damos. Agora, Paulo, o apóstolo, não estava falando majestosamente, usando o plural majestoso como um rei supostamente faria, quando ele diz:
nós fazemos um decreto significando para si mesmo. Não. Ele diz, o que isso significa? Ora, ele está incluindo Silvano e Timóteo e todos os outros que estavam na comitiva dele, quem quer que seja. Ele diz, damos sempre graças a Deus. Quando damos graças a Deus? Quando estamos orando. O que aprendemos com isso? Que a oração individual é extremamente importante. Estar a sós com Deus é absolutamente necessário. Mas vemos aqui, nessa comitiva apostólica, a oração em grupo. Como já foi dito esta manhã, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está presente no meio deles, fazendo grandes coisas. A oração junta, em conjunto, a oração em conjunto. Mas faça isso crendo, creia. E há algum equilíbrio que deve ser mantido. Alguns de vocês possivelmente oram muito individualmente, mas não gostam muito das orações em grupo. Alguns de vocês estão na oração em grupo, mas a oração individual é bem escassa. Ambas as coisas são absolutamente necessárias. São necessárias. Ele diz, agora, damos sempre graças a Deus por todos vós. Alguns estudiosos diziam, e eu concordo, que você não consegue encontrar Paulo oferecendo uma petição a si mesmo, ou por qualquer outra pessoa, sem primeiro oferecer ação de graças a Deus por essa pessoa. Eu quero que você marque aqui em Tessalonicenses capítulo 1 e vá para Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso não é incrível? São 2 versículos. E o que nós encontramos? Encontramos essa atitude de gratidão na vida do apóstolo Paulo. Então ele diz, damos sempre graças a Deus. Sempre. Por todos vós. Agora, você vai ver que Paulo, de fato, creu nessas pessoas. Essas pessoas em Tessalônica. Eles foram realmente pessoas salvas. Ele também vai explicar a vocês que sentiu que Deus, de fato, usou nos outros obreiros também em sua salvação. Mas quando Paulo agradece pela vida espiritual desses crentes, ele não pensa nos crentes e não pensa em si mesmo. Ele reconhece de onde vem. De onde? De toda a verdadeira vida espiritual vem de Deus. E Deus, em última análise, é quem deve receber todas as coisas. Se há alguma coisa boa, qualquer coisa, de onde que vem? De Deus. Então a nossa ação de graças deve ser dada a Deus. Em última análise. Agora, isso não significa que você não pode ir até alguém e dizer obrigado. Alguém há alguns anos me chamou, no meio de uns jovens teólogos iniciantes, que me repreenderam porque me ouviram ali em uma conversa e alguém disse, obrigado, irmão Paul, por seu sermão. E eles me repreenderam porque eu não os repreendi. E então eu os repreendi, eles me repreenderam de volta e finalmente eu fui para o hotel. Não está dizendo que não podemos agradecer às pessoas. Por fim, reconhecemos que todo presente bom e perfeito vem do Pai. E no final das contas, toda ação de graças deve ser dada a Ele. Mas agora também quero que vocês olhem, damos graças a Deus por todos vós. Agora, Paulo não está dizendo que 24 horas por dia ele dava graças, mas o que ele está dizendo é que era uma característica, um hábito em sua vida. A sua vida era repleta de ação de graças a Deus, por causa do que Deus estava realizando em outros crentes. Isso é escasso em mim. Isso não é frequente o suficiente em mim. Isso é frequente o suficiente em vocês? É habitual que você esteja dando graças a Deus pelo que você pode vê-lo fazer em outros crentes? Oh, meu querido amigo, como vemos agora, quero que vocês olhem para algo. Ele diz, damos sempre graças a Deus por todos vós. Por todos vós
em Tessalônica. Agora, não devemos presumir que Tessalônica, como alguma igreja em comum, não tinha nenhuma coisa excêntrica. Agora, eu quero dizer isso de uma maneira duradoura. Pessoas difíceis, imaturas. Não podemos presumir que eram simplesmente todas essas pessoas espiritualmente maduras que se juntaram. Não, de jeito nenhum. Eles eram como nós. E ainda assim, veja o que Paulo está dizendo. Eu dou graças por todos vocês. Não apenas os espiritualmente maduros, os pastores, anciãos, os diáconos, evangelistas, os fortes, os que estão exercitando os seus dons e contribuindo para o corpo. Não, eu dou graças por todos vós. E por que isso? Me escute e nunca se esqueça o que eu estou prestes a dizer a vocês. O menor, o crente mais fraco e mais imaturo que caminha neste planeta é um milagre, uma demonstração maior do poder de Deus do que a criação do universo. Nunca se esqueça disso. Olhe para isso como uma maravilha. Você está olhando para uma maravilha, alguém que foi redimido dele. Alguém em quem o Espírito de Deus está habitando. Não despreze nenhum desses pequeninos. Dê graças, dê graças. Então ore para que a graça seja multiplicada neles. Agora ele continua, ele diz no versículo 2, damos sempre graças. Agora no versículo 3, ele vai continuar a nos explicar um pouco mais sobre o que isso significa, por quê, o que está acontecendo. Ele diz, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, abnegação do nosso amor e firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, sem cessar, aqui tem 3 virtudes. Fé, amor e esperança. Agora, mais uma vez, eu não quero soar como um palestrante motivacional, eu quero soar como alguém que deseja simplesmente transmitir uma mensagem tocante, mas isso aqui está na Bíblia. O crente mais piedoso do mundo comete muitos erros, do qual você pode se lembrar constantemente. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós enxergamos a parte não santificada. Enxergamos os erros, enxergamos todas essas coisas. E elas estão constantemente na vanguarda de nossas mentes, de modo que não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. E, portanto, em vez de ter um coração grato, livre e liberado, temos um coração crítico. Isso é ser escravizado. Vocês estão entendendo? Precisamos ter uma revolução na maneira como pensamos sobre as coisas. Não que confiemos nos homens ou confiemos no que Deus é ou no que os homens estão fazendo, mas estamos confiando nessa obra de Deus que começou uma boa obra neles e irá finalizar. E há um sentido em que precisamos ser positivos. A fé, esperança, não apenas em relação a nós mesmos, mas em relação àqueles que estão ao nosso redor. Ele diz, sem cessar, ele vai mencionar 3 coisas, a obra da fé, o amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a vossa fé, a operosidade da vossa fé, a palavra operosidade aqui é argon, no grego, sua palavra comum para obra, significa que ele está dizendo o seguinte, a obra que flui da sua fé. Então dizemos que não há desacordo entre o apóstolo Paulo e Tiago. Paulo diz que a salvação é pela fé sem obras. Tiago diz, se você diz que tem fé sem as obras, sua fé está morta e é inútil. Eles estão se contradizendo? De jeito nenhum. Eles estão olhando para 2 lados diferentes da mesma moeda. E aqui Paulo se junta a Tiago do outro lado da moeda. O que eles estão simplesmente dizendo é o seguinte, não somos salvos pelas obras, de jeito nenhum. Mas se a gente crê, isso significa que fomos regenerados pelo Espírito Santo, nos tornamos novas criaturas com novas afeições, e essas afeições dirigem nossa vontade, e a nossa vontade deseja. A nossa vontade faz coisas.
pratica o quê? Boas obras. As boas obras que são o quê? Atividades que Cristo nos ordenou a fazer. Dar frutos é uma obra. Dar frutos no que diz respeito ao caráter é uma obra. Dar frutos no que diz respeito à devoção é uma obra. Mas também, e principalmente o mais importante aqui, são ministérios uns para os outros. O amor a Deus, o amor a Cristo, o amor ao povo de Deus. E o amor aqui, do qual brota esse tipo de obra árdua, não é eros, não é amor romântico. Tantas pessoas começam a obra arduamente para Cristo e logo elas desfalecem, porque é um romantismo que foi criado. Não é um amor romântico, não é philos, não é o tipo de amor em que esse amor ou essa afeição se prolonga porque você vê essas qualidades esplêndidas na vida dessa pessoa e por isso quer se entregar a elas. Esse não é esse tipo de amor. É um amor ágape, é o amor de Cristo, é um amor incondicional, é fundado sobre uma determinação da vontade. Porque eu creio em Deus, porque Deus me ama, porque Deus derramou essa graça sobre mim. Então eu irei trabalhar. Quando não for apreciado, quando eu for combatido, quando eu for mal compreendido, quando as pessoas não corresponderem, eu vou continuar. Eu não vou parar. Porque eu amo e esse tipo de amor é mais forte do que a morte. A água não pode saciá-lo. Operosidade da vossa fé. Abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Firmeza, perseverança, são todas boas palavras, mas não vão longe o suficiente, porque ele não está falando aqui sobre alguma resistência estoica, em que você está apenas sentado aí, sem nenhuma força sobrando, apenas suportando passivamente o que quer que apareça. Não, este é um heróico. E se alguns estudiosos que disseram assim, eles usaram a palavra bravo, é uma vibração, é uma resistência. Eu vou suportar. Por quê? Porque eu serei vitorioso. Por quê? Porque ele foi vitorioso. Não é tipo, disseram os apóstolos durante a vida de Cristo. Ora, ele está indo para Jerusalém, vamos com ele e vamos morrer lá. Não, não é isso. Eu vou suportar por causa da esperança. Porque tudo o que ele diz é verdade. Porque ele nunca falhou uma vez sequer. Porque eu tenho uma esperança no céu. Eu amo quando eu vejo crianças, esses adolescentes totalmente perturbados. Porque nada os preenche. Eu adoro isso. Quando cada um dos sonhos deles é como uma comida que evapora. Quando cada um dos seus grandes planos e ideias desmorona e eles vão embora e simplesmente não me dá nada. Eu digo, louvado seja Deus. Para que você aprenda desde cedo a não colocar a sua esperança nessas coisas estúpidas. Coloque a sua esperança no que é eterno. Isso vai muito além dos sonhos mais santificados da maior esperança sonhadora. Esperança, esperança, esperança. Agora, de onde vem essa esperança? Essa firmeza, essa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor. Não podemos ter confiança se tivermos alguém que nos ama incondicionalmente e nunca quebrar esse voto, mas não tem força para realizar qualquer coisa que tenha nos prometido. Não temos esperança se temos alguém que é o Senhor do Universo, mas estamos incertos quanto ao seu amor. Mas nós temos essas duas coisas em Jesus. Ele nos ama com amor incondicional, amor infalível. Não ama? Sim, Ele ama. E Ele também é o Senhor do Universo. É por isso que temos esperança. Ele vai trazer tudo debaixo da sua vontade, em sujeição a Ele. Essa é a nossa esperança. E é por isso que nós podemos seguir em frente, podemos suportar. Agora, a fé, o amor, a esperança. Se vocês leram o Novo Testamento, que irá suportar isso, você percebeu a sua tríade da virtude cristã. Você enxerga em todo o Novo Testamento que isso é a tríade da virtude cristã. A fé repousa
no passado. O amor funciona, trabalha no presente. E a esperança aponta para o futuro. Um outro irmão disse o seguinte, D.R. Ward é o nome dele. A fé olha para trás, para um Salvador crucificado. O amor olha para o alto, para um Salvador coroado, ressurreto e glorificado. E a esperança aguarda um Salvador vindouro. Você está selado por toda parte. Você habita em uma esfera da esperança, do começo ao fim de sua vida. E Cristo começou com a esperança e vai terminar com a esperança. E você não tem o poder de quebrar isso. Isso é uma coisa incrível. Ele diz, constantemente, fala da obra, da fé, do amor, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Na presença do nosso Deus e Pai. Agora, há duas possibilidades aqui com essa cláusula. Você, de fato, precisa entender o que está acontecendo no próprio texto. A sua distância de certas ideias principais. Algumas pessoas dizem que o apóstolo Paulo, junto com os seus outros colaboradores que estavam constantemente dando graças, lembrando-se constantemente todas essas coisas sobre os tessalônicos, e ele estava fazendo isso, os tessalonicenses, eles estavam fazendo isso na presença de Deus. E foi falando mais ali sobre sua vida devocional, que eles estavam constantemente, de forma consciente, eles estavam na presença de Deus, e que quando eles oravam, era na presença de Deus. Essa é uma possibilidade, e a ideia pode estar bem aí. Mas eu creio que a ideia predominante aqui, por causa da localização da frase, é o seguinte, que essa obra da fé, não vamos falar dos Tessalonicenses agora, vamos falar de vocês. Essa obra da fé, essa obra de amor e essa firmeza da vossa esperança que vocês têm, essas coisas estão na presença de Deus. Na presença de Deus. Em prostrem. Literalmente diante de Deus. Pense sobre isso. Tudo que você está realizando, você está fazendo, cada virtude, cada obra, cada esforço, cada pedaço da sua labuta, você está fazendo isso na frente, diante do trono de Deus. Agora, isso deve ser um grande encorajamento, não deve? O seu marido não vê você trabalhar e não valoriza você, a sua esposa não vê você trabalhar e não valoriza você. As pessoas na igreja não veem você trabalhar por elas e não valorizam você em todas essas coisas diferentes. Você tem que se afastar dessa mentalidade humanista. Tudo o que você está fazendo na presença de Deus, diante dele. Agora você diz, irmão, isso também me assusta, porque se as minhas virtudes estão diante dele, os meus pecados também estão diante dele. Sim, mas veja o que diz. Na presença do nosso Deus e Pai. Agora, isso deve lhe dar algum conforto. Pelo menos deveria. Porque o Pai significa adoção. Adoção significa reconciliação. Reconciliação aponta para a cruz. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Veja o que temos aqui. Nada será em vão. Agora, vamos para o versículo 4. Ele disse no versículo 2, damos graças a Deus, e agora ele vai nos contar algo do porquê ele diz, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. A palavra reconhecendo aqui é extremamente importante. Há duas palavras principais em grego, kosmosko e a outra é oida. Agora, por que é importante? Porque ele não está dizendo, ele usa a palavra oida aqui, ele não está dizendo que sabe que essas pessoas são verdadeiramente cristãs porque recebeu alguma revelação sobrenatural de Deus, de que algum anjo desceu do céu e disse para ele e foi impressionado pelo Espírito Santo. Não é isso que ele está dizendo, ele está usando a palavra oida. E oida refere-se a um conhecimento baseado no que é visto, percebido ou observado. Ele está dizendo, apenas como eu e você, ou não, você deveria fazer. Não receberíamos uma revelação do céu sobre se alguém foi salvo ou não.
mas nós olhamos com os nossos olhos. Jesus disse, você os conhecerá por quê? Pelos seus frutos. Paulo diz, eu olhei para vocês e eu vi o que aconteceu quando pregamos a vocês. Agora ele diz, reconhecendo irmãos. Agora, vamos voltar a isso. As pessoas, escutem, este é um fariseu dos fariseus, é um judeu dos judeus, um hebreu dos hebreus. Os judeus chamam uns aos outros de irmão, mas jamais chamariam um pagão de irmão, um cachorro talvez, mas nunca chamariam um pagão de irmão, não fariseu. Mas aqui nós temos esta incrível conversão do apóstolo Paulo. E a que isso conduz? Ele está chamando eles de irmãos. Deixe-me dar uma ideia de como isso seria em nossos dias. Há vários anos, nesta igreja, eles receberam testemunhos de um homem de 65 anos, um tanto, você poderia dizer que ele era um cara muito grande e forte, provavelmente estava no auge da forma física, ele parecia um cara muito áspero. E ele se levantou e começou a chorar e dar o seu testemunho na igreja. Havia várias pessoas brancas e havia diversos afro-americanos. Estava meio dividido, provavelmente mais brancos do que negros, mas era um grupo misto. E ele se levantou e ninguém o conhecia, de verdade. Mas ele disse isso, eu tenho que dizer a vocês, eu não posso ficar calado, que Jesus Cristo me salvou há alguns anos. E eu quero que você saiba que antes de ele me salvar, eu era o ser humano mais racista que vocês já conheceram em suas vidas. Mas no momento em que Deus me salvou, eu fiquei tão envergonhado do meu racismo, mas ele disse que isso não é uma coisa incrível. Ele estava cheio de amor, muito amor, cheio de amor, e queria saber tudo o que pudesse a respeito dos afro-americanos. Só não é que ele se sentiu repreendido por quão ruim ele era, ele se tornou uma nova criatura. Ele se tornou uma nova criatura. E é isso que acontece com Paulo. O milagre dos milagres. Ele diz, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, amados. Algo importante aqui. É uma voz perfeita, passiva. Por que isso é importante? O tempo perfeito. Ele diz, o selo do amor de vocês por vocês no passado. E se entendemos a teologia de Paulo corretamente, diremos não apenas antes de vocês se converter, mas antes mesmo da fundação do mundo. Ele colocou o seu amor sobre vocês. Mas a coisa sobre o tempo perfeito, que é tão importante, é que foi um acordo feito lá no passado, mas continua no presente em qualquer futuro e não diminui. Foi um trato feito e acabado. O seu amor por você nunca vacila. Ele não pode crescer porque ele já é perfeito. Ele não pode diminuir porque é perfeito. É um acordo estabelecido. Além disso, é passivo. Não é que eles estejam amando a Deus e Deus os amando. E essa é a fonte de poder e de alegria da nossa vida. Não que amemos a Deus, mas que Deus nos ama. Agora, vejam o que ele diz. Amados de Deus, a vossa eleição. Temos a soberania de Deus, e isso não pode ser negado no ensinamento de Paulo. Nessa soberania, nessa escolha que remonta a você nascer antes da criação do mundo, antes dos conselhos secretos de Deus, na eternidade passada. Agora, não é a minha intenção expandir a doutrina da eleição, mas simplesmente dizer o seguinte, porém podemos não compreendê-la em sua plenitude, mas devemos aceitá-la em sua plenitude. Não entendemos a imputação e a sua plenitude. Como um homem pode morrer por outro homem pode carregar outro homem, já que não entendemos isso, mas se negarmos, perdemos o nosso cristianismo. Mas aqui está a ênfase que eu quero dar a vocês. Algo que raramente é dito, sempre que a doutrina da soberania surge. E é isso. E eu quero ler de um homem chamado Ward. Ser encontrado entre os eleitos, agora escute, é descobrir a obrigação moral, uma vida de extenuante esforço moral. Uma vez Conrad, na África, estava explicando para mim sobre a bênção de ser o primogênito. Você recebe a bênção em dobro, tudo em dobro, ele disse. Vocês americanos não entendem o que significa ser primogênito. Eu entendo o que significa porque sou o primogênito.
E isso significa bênção dobrada. Também significa dupla responsabilidade. Eu tenho que ter cuidado de todos com a minha família. A minha família direta, a família que eu criar, todos da minha família. Quando você fala sobre a escolha de Deus, você entende isso. É uma escolha que também leva a uma obrigação moral extenuante. Eu ouvi uma história, não sei se é verdade, que quando a rainha Vitória, ou uma daquelas rainhas Elizabeth, ou sei lá quem, acho que foi a rainha Vitória, elas tentaram esconder dela que ela seria rainha porque eles não queriam que ela se tornasse uma garotinha arrogante. Mas então depois que ela já tinha uns 12 anos, ela descobriu que seria rainha e o seu comportamento mudou totalmente para melhor. E ninguém conseguia entender o porquê. Alguém fez uma pergunta para ela e ela disse, bem, eu descobri que eu vou ser a rainha. Então eu vou começar a agir como uma rainha agora. Eu descobri, mas nos conselhos de Deus, eu fui escolhido. Então eu vou agir como alguém que é escolhido pelos desígnios de Deus. Eu vou agir como uma pessoa diferente. Se você for, volte um pouco mais, vá até Efésios capítulo 1. Uma passagem para todos aqui, versículo 4 do capítulo 1. Assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ok, você está vendo a soberania de Deus. Mas veja onde isso conduz. Que seriam santos e irrepreensíveis. Isso traz um esforço moral extenuante. Responsabilidade da nossa parte. Que quando as pessoas olham para você, elas pensam no Evangelho. Quando os crentes pensam em você, eles pensam no Evangelho. Quando os incrédulos pensam em você, os incrédulos que o conhecem, que trabalham com você, eles pensam no Evangelho. Se este é o seu Evangelho, a sua vida, a sua história, a sua mensagem, é o que você é. Paulo sabia. Era o Evangelho dele, o Evangelho que transformou eles. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Agora, aqui está outra coisa importante. Há tantas verdades aqui. Outro ponto importante. Olha o que ele diz. Ele não diz que viemos até vocês. Ele não coloca o mensageiro antes da mensagem. Olha, bem perto aqui, ó. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. A mensagem é o que é importante, sabe? Há tantas pessoas na igreja que me seguem e estão tão impressionadas comigo. E todo o cristianismo é fundado sobre um homem que os impressionou e que é mortal, eternamente mortal. Não! Por que você está dizendo? Porque a mensagem veio para mim. A mensagem... Que mensagem? Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. Essa mensagem chegou até mim. Chegou até vocês? Chegou às pessoas ao seu redor que você ama? Chegou aos seus filhos? Saiba que se chegou, será mais do que apenas a cereja do bolo, será mais do que apenas um pequeno aspecto da sua vida que eles irão colocar lá quando eles têm tempo. Isso se torna a vida deles. Se torna parte disso. Isso é porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra. Agora, me escutem. O Evangelho vem em palavras. O cristianismo é uma verdade, uma verdadeira religião. É sobre a verdade. E é que a verdade é comunicada por meio da linguagem, por meio de palavras, por meio de proposições. O cristianismo não ignora a mente. E se você se juntar a um grupo de cristãos onde supostamente tudo o que eles fazem em nome da espiritualidade ultrapassa a mente, você precisa sair desse grupo. Devemos crescer no nosso conhecimento das coisas de Deus. Absolutamente essencial. Mas, quando alguém é salvo, a mensagem chega a eles, não apenas em palavras, mas também, sobretudo, eles não negam a palavra, ela é importante, mas também em poder, no Espírito Santo, e mais o quê? E ele diz, em plena convicção. Mas agora aqui está a dupla coisa que eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês olhem da perspectiva do pregador. Então veja da perspectiva dos Tessalonicenses ou do destinatário. Ele está falando principalmente sobre os pregadores. Que quando nos levantamos e proclamamos a palavra para vocês, percebemos quando começamos a proclamar que algo
está acontecendo. Que o que está saindo de nós é mais do que apenas palavras, mais do que simplesmente palavras, mais do que a nossa repetição do Evangelho. Que há poder. John Trapp diz algo. Mais tarde, ele é citado por Hibbert, no qual ele diz: um lavrador nunca enviará seu servo ao campo com uma foice para colher espinheiros. E o ponto principal é, o que Paulo está dizendo, ele diz: eu sei que quando eu prego para vocês, algo está acontecendo em mim e através de mim. E Deus não faz algo assim para não ter nenhum resultado. Algo único está acontecendo aqui. Isso aqui eram pessoas pagãs, eram adoradores de ídolos. Essas pessoas sem senso de moralidade, todo tipo de coisa estava acontecendo na vida deles. Estavam longe de Deus, possivelmente, pelo menos alguns deles. Como eles poderiam chegar e ainda depois de 1 ou 2 sermões, eles estão literalmente convencidos de que um Jesus que eles nunca conheceram, que viveu em uma terra distante, morreu por seus pecados, ressuscitou dentre os mortos e é o Rei da Glória. E eles têm tanta certeza de crer que agora eles entregam suas vidas. Largaram tudo, tudo. E foram considerados criminosos do Estado por causa de um homem que nunca conheceram. Esse é o poder do Espírito Santo. Sempre que você ouvir este pregador pregar sobre poder, é o poder do Espírito Santo. Não pense que estou falando sobre todos esses tipos de cruzadas ou esses trem que estão realizando aí de milagres e de curas falsas. É a palavra de Deus sendo pregada e a vida das pessoas sendo transformada. Isso é poder. Ele diz, o nosso evangelho não veio a vocês apenas em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em plena convicção. Agora veja o que diz. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Agora, lembre-se do versículo, reconhecendo Oida, ele sabe pelo que percebe, mas pelo que vê, pelo que observa. Ok, então desça. Versículo 5. Assim como sabeis, Oida. Vocês viram? Perceberam? E ele diz, ter sido o nosso procedimento entre vós. Isso no grego quer dizer que tipo de homem nos tornamos. Agora, isso não significa que ele se desenvolveu moralmente diante deles, mas o tipo de homem que eles se tornaram diante dos olhos dos tessalonicenses quando chegaram pela primeira vez a Tessalônica. Eles não eram diferentes de ninguém. Eles não usavam roupas incomuns ou algo assim. Mestres peripatéticos. É um professor itinerante. O mundo estava cheio de professores itinerantes. Todos os tipos de filósofos, estoicos, epicuristas e todo tipo de falsos profetas que vocês podem imaginar. E agora vem mais alguns no mercado. Como se já não bastasse os loucos que já temos o suficiente. Mas então, enquanto eles observavam a vida de Paulo, a vida de Silas, a vida de Timóteo, ali. Não. Esses aqui são pessoas diferentes. Nunca vimos homens vivendo como eles. Como eles podem saber que a mensagem é verdadeira e tem o poder de transformar, se ela não nos transformou? Você está sendo observado pelos seus filhos, pelos seus colegas de trabalho, por tantas pessoas. Ou você se tornou um homem nobre diante deles. Não porque se desenvolveu moralmente diante de seus olhos, mas eles observaram você e chegaram à conclusão, sim, essa mensagem tem poder. Veja como isso transformou o professor. Agora, vamos continuar e, por favor, eu só vou continuar, eu quero passar por isso. O fardo é pesado demais para descartar isso aqui. E ele diz, provou no nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Você não vive apenas para o seu bem. Você vive para o bem dos eleitos de Deus, o povo de Deus, para os eleitos. Você vive para o bem da sua esposa, dos seus filhos. Você vive para o bem deles. Você quer ser feliz? Sim, as Escrituras se preocupam com a felicidade. Mas a verdadeira felicidade quer ser feliz. Tome a sua cruz. Morra diariamente. Viva para os outros. Eu creio que o que foi pregado por excelência foi o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, isso nem é preciso dizer.
que a transmissão da tradição era preeminentemente o Evangelho. O Evangelho, o Evangelho. Mas creio que junto com isso houve a transmissão da vida do Jesus histórico, o homem Jesus. E isso é algo que estamos perdendo hoje em dia. É por isso que podemos usar o Evangelho como um lema. É tudo sobre o Evangelho, é tudo sobre o Evangelho. Mas ninguém está buscando imitar a Cristo. Sim, começa com o Evangelho. Ela flui do Evangelho. Mas também precisa haver a pregação de como essa pessoa histórica, a única pessoa perfeita, realmente viveu. Para que possamos imitá-lo, mesmo entre nós, andando por aí com todos os tipos de clichês e bandeiras que literalmente não têm sentido algum. Como ele se parecia moralmente, como ele agia, o que ele falava. Sim, preeminentemente o Evangelho, mas depois a imitação da pessoa de Cristo. Agora eu quero que vocês vejam, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Então ele diz, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Agora, isso é muito importante. Você poderia pensar que ele colocou a palavra ali antes da imitação, porque essa é a ordem lógica, não é? Cronologicamente. Ora, vocês receberam a palavra e se tornaram nossos imitadores. Mas ele inverteu. Ele está deixando claro para nós que toda a limitação decorre do recebimento da palavra, que é o Evangelho. Mas ele está basicamente dizendo, eu sei que vocês receberam o Evangelho porque se tornaram imitadores. Veja, é completamente o oposto do evangelicalismo contemporâneo. Sei que você é cristão porque você fez uma oração. Eu sei que você é um cristão porque você disse que creu no Evangelho. E Paulo faz o oposto. Eu sei que você é cristão porque você se tornou nosso imitador. E ele começou a caminhar, ir por esse caminho conosco. E vocês agora estão imitando a Cristo. E acaba com toda a superficialidade, não acaba? Em dias de militância evangelística, de programas cristãos, organizações de campanhas evangelísticas, cruzadas, empreendimentos missionários, marchas para Jesus e tudo mais na igreja. E os tessalonicenses não fizeram nada disso. Então, como eles mudaram aquela região do mundo grego antigo, de norte a sul, porque eles viviam isso. Porque eles imitavam Jesus. E porque não imitamos Jesus, devemos encher os cofres vazios com todo tipo de bugiganga, cruzadas fanáticas. Eles faziam isso. Eles viviam isso. Eles não estavam sentados, sabe? Estamos realmente desiludidos com os nossos ídolos. Temos que procurar uma coisa melhor. Estamos fartos desses ídolos. Só precisamos encontrar algo melhor do que eles. Então eles se voltaram para Deus. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu que foi na pregação do Evangelho, o Espírito de Deus começou a se mover, começou a dar testemunho da mensagem, começou a revelar Cristo. E em Cristo eles enxergaram Deus. E quando eles enxergaram Deus, eles disseram, estou fora desses ídolos. Foi uma beleza, uma majestade, e foi o poder desse Deus cristão que os separou dos seus ídolos. E basicamente está dizendo isso, que se você tem uma visão correta de Deus em Cristo, da beleza de Deus em Cristo, isso destrói os ídolos. Tantas pessoas caem no legalismo, supostamente rejeitaram seus ídolos, mas não se voltaram para Deus. Então, basicamente, eles estão se tornando hipócritas e criaram outro ídolo, que não é o caso aqui. Eles viram Deus. Isso fez eles deixarem os ídolos de suas vidas. Agora, quando pensamos em ídolos, pensamos em estátuas, imagens, mas a palavra no mundo grego, no mundo romano naquela época, poderia se referir à aparência, à sombra, fantasma, algo irreal. E aqui está o que vemos. Olhe para isso. Ele diz, deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa ideia do Deus vivo e verdadeiro está em todo o Antigo Testamento, sempre que eles colocam em contradição com os ídolos. Ele é o Deus vivo, os ídolos estão mortos. Eles não podem fazer nada por você. Você diz, eu não tenho ídolos. Sim, você tem. Pode ser o ídolo de si mesmo, pode ser o ídolo do sucesso nos negócios, na educação, pode ser qualquer coisa. A reputação.
Esses ídolos estão mortos, eles não podem fazer nada por você. Ele é o Deus vivo. Eles estão mortos, não podem te ajudar. Como algo que você tem que carregar, pode te carregar. Então ele diz que eles são falsos, mas ele é verdadeiro. Você quer viver toda a sua vida na falsidade? E aqui está outra coisa que vocês devem entender. Em 1 Coríntios 10, por trás desses ídolos, não apenas as estátuas, mas nossos ídolos, há uma obra satânica. Aqueles que sacrificaram ídolos, sacrificaram demônios. Aqueles que dão a sua vida à idolatria, da riqueza, da fama, do conforto, facilidade de vida, todas essas coisas diferentes, do seu próprio jeito, estão, de certa forma, sendo guiados pelo príncipe da potestade do ar. Eles estão caminhando em seu curso e sacrificando a ele. Não façam isso. O Deus vivo e verdadeiro, para aguardares dos céus o seu filho, aguardares do céu, tempo presente. Era uma coisa habitual na vida deles, eles estavam esperando o filho. Agora, é incrível como o filho é definido. Eles estão esperando pelo seu filho, o filho de Deus, o único filho de Deus do céu, aquele que atualmente está reinando, coroado com glória, honra, poder e louvor. Ele também é o filho que morreu, porque vemos aqui que ele ressuscitou dentre os mortos. O mesmo Deus, o mesmo Filho que eles buscam é aquele que foi o Jesus histórico que morreu por eles. É o Jesus que nos resgata. O crente, resgata o crente, que vem resgatar eternamente, sempre resgatando do estado em que vivemos, um estado contínuo de ser resgatado. E ele está continuamente entregando Deus. Como posso fazer isso de novo? Quando um de nossos amigos ou filhos faz algo que dizemos para eles não fazer e devemos entregá-los, quantas vezes devo te dizer? Quantas vezes devo te entregar? Quantas vezes devo salvá-lo da mesma coisa? Você quer ser como Jesus? Porque Jesus, ele está sempre entregando a mensagem. Sua morte de uma vez por todas nos livra. E isso se expande por toda a história cristã, libertando o povo de Deus, do qual ele nos resgata.